Isabel era uma mulher de beleza serena e inteligência viva, embora nunca tivesse frequentado escolas. Trabalhara desde jovem como cozinheira em grandes propriedades, preparando refeições que aqueciam o corpo e o coração de quem provava. Seu sorriso suave escondia uma força que poucos percebiam. Ela acreditava que a vida lhe reservava um caminho simples, mas digno. Mesmo com as dificuldades, acordava cedo todos os dias, acendia o fogão de lenha e transformava poucos ingredientes em pratos cheios de sabor e carinho. Muitas vezes, enquanto mexia as panelas, sonhava com uma família que a valorizasse pelo que era. Uma mulher trabalhadora, honesta e capaz de amar profundamente. Conheceu o capataz de uma grande fazenda durante um período de colheita. Ele era um homem de palavras firmes e promessas doces. Isabel, com o coração aberto, entregou-se ao sonho de formar uma família. Ele elogiava sua comida, sua dedicação e sua beleza, fazendo sentir, pela primeira vez em muito tempo, que alguém havia de verdade nos momentos roubados entre o trabalho árduo. Ele falava de um futuro juntos, de uma casa simples e de filhos correndo no terreiro. Isabel se permitia acreditar, guardando no peito uma esperança frágil, como uma flor no deserto. Quando descobriu que esperava um filho, contou cheia de esperança. O rosto dele mudou instantaneamente. A rejeição foi cruel e imediata. Uma mulher com filho de outro não serve para mim. A dor daquela conversa cortou como faca afiada. Ele virou as costas sem mais palavras, deixando sozinha com o peso da notícia e o medo do amanhã. Isabel passou noites inteiras chorando em silêncio, sentindo o corpo mudar enquanto o coração se partia. As outras pessoas da fazenda começaram a murmurar, olhando-a com julgamento e pena, como se ela carregasse uma marca invisível de vergonha. Dias após o nascimento da menina, ele mandou as duas embora da propriedade, sem olhar para trás. A pequena Ana nasceu com olhos grandes e curiosos, mas trazia um silêncio profundo. Não falava com ninguém, apenas com a mãe, em sussurros baixinhos, quando estavam sozinhas. Isabel carregava a filha no colo pelas estradas de terra, dormindo em abrigos improvisados, enfrentando fome e olhares de pena. A dor era constante. Muitas vezes, ao anoitecer, quando o frio apertava e a fome apertava o estômago de ambas, Isabel se sentava à beira da estrada, ninando Ana e cantando baixinho canções antigas para acalmar o choro silencioso da filha. Por que o mundo é tão duro com quem só quer amar? Pensava ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto cansado. Ninguém mais vai me querer, pensava ela, enxugando lágrimas enquanto ninava Ana. Sou uma mulher marcada e minha filha carrega meu silêncio. Cada porta que se fechava trazia uma nova ferida. Em uma fazenda. Ficaram apenas 3 dias antes de serem mandadas embora, porque a menina não respondia aos chamados das outras crianças. Em outra, Isabel cozinhava do amanhecer ao entardecer, mas ao descobrir sua situação, o dono a dispensou sem pagamento, alegando que não queria problemas na propriedade. A exaustão física se misturava à dor emocional. Isabel sentia que suas forças diminuíam a cada rejeição, mas o amor pela filha a mantinha de pé. O sofrimento moldava os dias. Isabel cozinhava para fazendas pequenas, em troca de um prato de comida e um canto para dormir. Via outras famílias unidas e sentia o peito apertar. Observava mães com seus filhos rindo alto, pais carregando as crianças nos ombros, e isso lhe trazia uma saudade profunda de algo que nunca tivera por completo. Mas o amor pela filha era maior que qualquer dor. Ela prometia baixinho: vamos encontrar um lugar onde seu silêncio seja acolhido. Meu amor. Essas palavras repetidas como oração eram que a sustentava nas noites mais escuras, quando a dúvida ameaçava engoli-la. Os anos passaram, entre rejeições e caminhadas. Isabel e Ana vagavam de fazenda
em fazenda. A menina já tinha 5 anos e continuava calada com o mundo. Apenas nos braços da mãe, ela soltava palavras tímidas, cheias de afeto. Isabel se sente exausta, mas nunca desistia. Sua inteligência brilhava nas refeições que preparava, temperos simples, que transformavam ingredientes comuns em banquetes, e na forma como observava as pessoas, entendendo suas dores, sem precisar de muitas palavras. Muitas noites, depois de um dia inteiro trabalhando sob o sol quente ou a chuva fina, Isabel se deitava ao lado da filha e acariciava seus cabelos, sussurrando promessas de dias melhores. O cansaço pesava em seus ombros, mas o brilho de determinação em seus olhos nunca se apagava. Em cada nova propriedade, a esperança renascia por um breve momento, apenas para ser novamente destruída. Em uma fazenda, Isabel impressionou todos com sua habilidade na cozinha, criando pratos que faziam os trabalhadores elogiarem seu talento. No entanto, quando souberam de sua filha silenciosa e de seu passado, os olhares mudaram e logo veio a despensa. Em outra ocasião, durante uma colheita difícil, ela trabalhou incansavelmente, ajudando até com tarefas além de cozinhar. Mas o medo do desconhecido fez o dono mandá-las embora com apenas um pedaço de pão para a viagem. Isabel sentia o coração apertar ao ver Ana encolhida, observando o mundo com aqueles olhinhos grandes e cheios de uma tristeza que nenhuma criança deveria carregar. Mesmo assim, ela se esforçava para sorrir, cantando baixinho para a filha, enquanto caminhavam, transformando a dor em pequenas lições de resiliência. Certa tarde chuvosa, após serem dispensadas de mais uma propriedade, elas chegaram aos portões da fazenda Oliveira. Era uma terra vasta, bem cuidada, com cheiro de terra fértil e pão recém-assado. Manuel Oliveira, o dono, era um homem viúvo de coração generoso, alto, de mãos calejadas pelo trabalho honesto. Ele amava crianças como poucos. Tinha perdido a esposa anos antes e criava sozinho seus 2 filhos pequenos, sempre sonhando em encontrar uma companheira que compreendesse o valor de uma família unida. Ele observava seus filhos brincando no terreiro e sentia um vazio profundo, desejando uma presença feminina que trouxesse calor e compreensão para o lar. Mas o tempo passava e ele não encontrava alguém que amasse verdadeiramente suas crianças e a vida simples do campo. Muitos diziam que ele era exigente demais, mas Manuel apenas esperava alguém com um coração tão grande quanto o dele. Isabel pediu trabalho como cozinheira, com a voz cansada, mas firme. Manuel viu a mulher magra, com uma criança agarrada à saia, e sentiu algo mover dentro de si, uma mistura de compaixão e um reconhecimento silencioso. Fiquem, disse ele simplesmente. Há sempre espaço para quem precisa. Aquelas palavras foram como um bálsamo para a alma ferida de Isabel. Nos primeiros dias, Ana se escondia atrás da mãe. Não respondia aos cumprimentos das outras crianças da fazenda. Manuel notava tudo. Em vez de julgar, observava com paciência. Via a dedicação de Isabel na cozinha, a forma como ela ensinava a Ana a mexer massas com as mãozinhas pequenas. E como, mesmo cansada, contava histórias baixinho para acalmar a filha à noite. Ele começou a conversar com Isabel após o jantar, respeitosamente, sobre a vida, o trabalho e os sonhos. Aos poucos, ele compartilhava pequenas histórias de sua própria perda, mostrando que também conhecia a dor da solidão. Isabel, pela primeira vez em anos, sentiu vista, não como uma mulher marcada, mas como alguém valiosa. Manuel não se importava com seu passado humilde, nem com o silêncio de Ana. Ele apenas dizia: o coração fala mais alto que as palavras. Naqueles momentos tranquilos, enquanto o sol se punha atrás das colinas, Isabel permitia que uma pequena chama de esperança voltasse a acender em seu peito. A vida na fazenda Oliveira transformou-o lentamente. Manuel passava tardes com Ana, mostrando os animais, plantando mudas juntos. Não forçava conversas, apenas oferecia presença constante
e carinho sincero. Ele a ensinava com paciência a cuidar das galinhas, a colher frutas maduras e a sentir a terra entre os dedos, sempre respeitando o ritmo dela. Isabel observava de longe, com o peito cheio de gratidão e um medo antigo de que tudo pudesse desaparecer. Aos poucos, a rotina da fazenda trouxe uma paz que elas nunca haviam conhecido: o cheiro do pão assando, o som dos pássaros ao amanhecer e o riso distante das outras crianças. Um dia, enquanto regavam uma horta, Ana soltou a mão da mãe e pela primeira vez falou baixinho com Manuel. A flor cresceu. Foi um momento simples, mas que encheu a fazenda de lágrimas de alegria. Manuel ficou imóvel, com os olhos úmidos, e respondeu com voz embargada: sim, minha pequena, ela cresceu forte, assim como você vai crescer. Aquele instante marcou o começo da cura. Isabel correu para Brocolós, sentindo que seu coração, tão machucado, finalmente encontrava abrigo. Isabel observava tudo com o coração transbordando. O amor cresceu devagar, construído em gestos. Manuel defendendo Isabel quando alguém questionava sua origem. As noites em que ele ajudava a colocar Ana para dormir. As conversas profundas, onde ela revelava sua inteligência e ele compartilhava suas dores passadas. Muitas vezes, após o trabalho, eles se sentavam no alpendre e conversavam sobre sonhos esquecidos. Isabel contava como aprendera sozinha a combinar temperos e a ler o céu para prever o tempo, impressionando Manuel com sua sabedoria prática. Ele, por sua vez, abriu o coração sobre a saudade da esposa e o medo de criar os filhos sozinho. Não houve pressa. Houve fidelidade no respeito, na paciência e na escolha diária de construir juntos. Cada gesto de Manuel fazia Isabel sentir que era amada por inteiro, com seu passado, suas marcas e sua força silenciosa. A união se consolidou. Manuel pediu Isabel em casamento em uma tarde tranquila, com Ana segurando um ramalhete de flores silvestres. Quero vocês duas para sempre, disse ele. Não procuro perfeição, procuro coração. Isabel aceitou, chorando de felicidade. Pela primeira vez, sentiu que era desejada por inteiro com seu passado, sua filha silenciosa e sua força. A cerimônia foi simples, apenas com as pessoas da fazenda, cheia de emoção e lágrimas de alegria. Ana, ao lado deles, sorria timidamente, como se entendesse que finalmente tinham encontrado um lar de verdade. Ana, aos poucos, começou a falar mais. O silêncio que antes era dor tornou ponte para um amor profundo. Ela agora brincava com os irmãos adotivos, contava pequenas histórias para a mãe à noite e corria livre pelo terreiro. A família se uniu, risadas na mesa grande, brincadeiras no terreiro ao entardecer, noites de histórias ao redor do fogão, onde Isabel preparava doces e Manuel contava causos do campo. O sofrimento deu lugar à felicidade verdadeira, construída na fidelidade e no acolhimento. Juntos, eles enfrentavam as dificuldades do dia a dia, com união, apoiando-se mutuamente e celebrando cada pequena vitória. Essa história nos lembra que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em títulos, educação formal ou passado perfeito, mas na força do coração, na inteligência da alma e na capacidade de amar, apesar das feridas. Muitas vezes, carregamos silêncios que só o amor paciente consegue transformar em voz. Nunca é tarde para recomeçar quando encontramos alguém que escolhe ficar, respeitar e construir. A fidelidade e a união verdadeira curam, acolhem e transformam vidas. Se você se comoveu com a história de Isabel, Ana e Manuel, inscreva-se no canal para receber mais histórias emocionantes como esta. Deixe seu comentário abaixo. Qual momento mais tocou seu coração? Compartilhe com quem precisa de uma mensagem de esperança. Obrigado por acompanhar.